A noite era mais escura que o normal, nuvens densas engolindo a lua sobre o campo deserto. O som de metal tilintando ecoava fracamente pelo pátio de trens. A buzina de um trem chorou na distância, grave, assombroso e final. Anna Collins, com 7 meses de gravidez, lutava contra as cordas que cortavam seus pulsos. O aço frio dos trilhos da ferrovia pressionava suas costas. Seu coração batia tão violentamente que ela pensou que seu bebê podia senti-lo também. "David, por favor, pare com isso", ela gritou, sua voz tremendo de medo e descrença. Seu marido estava a apenas alguns metros de distância, com o rosto meio iluminado pela luz crescente do trem. Ele não estava chorando, não estava tremendo. Sua expressão era calma, terrivelmente calma. O homem que ela já chamara de seu amor agora parecia um estranho esculpido no gelo. "Você tornou tudo muito difícil, Anna", David disse, sua voz firme. "Você simplesmente não conseguia confiar em mim, podia? Sempre bisbilhotando, sempre questionando. Você causou isso a si mesma." Anna balançou a cabeça violentamente. "Nós vamos ser uma família. Por favor, pense no bebê." "O bebê", ele riu, um som oco que perfurou o ar frio. "É exatamente por isso que eu tenho que fazer isso. Você e esse bebê vão arruinar tudo." O som do trem que se aproximava ficou mais alto, vibrando o chão sob eles. As lágrimas de Anna se misturaram com a sujeira e o óleo em seu rosto, enquanto ela se contorcia, tentando desesperadamente afrouxar a corda. Seu corpo doía, cada respiração curta e ofegante. "David, por favor, você não precisa fazer isso. Nós podemos consertar tudo." Ele se agachou ao lado dela, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto e sussurrou: "Você estará livre em breve." Então ele se levantou, saiu dos trilhos e desapareceu na escuridão. O estrondo do trem tornou-se ensurdecedor agora. Os trilhos sob ela começaram a tremer. A luz ofuscante ficou maior, mais próxima, imparável. Anna gritou até sua voz falhar. Ela pensou em sua mãe, em seu bebê ainda não nascido, na vida que ela nunca viveria. As lágrimas correram mais rápido enquanto ela sussurrava uma oração. "Por favor, Deus, não assim." E então, através do rugido do trem, veio outro som, uma voz, um homem gritando de algum lugar próximo. "Ei, tem alguém nos trilhos, pare o trem!" Um alto guincho metálico rasgou a noite quando os freios foram acionados. Faíscas explodiram contra os trilhos, iluminando o ar como estrelas cadentes. Anna sentiu seu mundo girar. Ela fechou os olhos, esperando pelo impacto que nunca veio. Silêncio, apenas o sibilar do vapor, o cheiro de ferro quente. Um feixe de lanterna cortou a escuridão, pousando em seu rosto trêmulo. Um homem em um colete de segurança amarelo correu em sua direção, seus olhos arregalados de choque. "Senhora, não se mova, eu vou te pegar", ele gritou, pegando sua faca para cortar a corda. Anna ofegou por ar, sua visão embaçada. Quem é você?" O homem se agachou ao lado dela, respirando com dificuldade. "Meu nome é Marcos. Você está segura agora." Mas atrás deles, em algum lugar entre as árvores, passos ecoaram, lentos e deliberados. Alguém ainda estava observando. 3 meses antes, a Casa dos Fontes parecia um sonho de uma revista de luxo. A luz do sol da manhã escorria por janelas altas, pintando o chão de mármore em ouro. Anna cantarolava suavemente enquanto arrumava a mesa do café da manhã, ovos mexidos, torradas e um copo de suco de laranja. Suas mãos descansavam sobre sua barriga, sentindo os pequenos chutes lá dentro. Cada movimento a lembrava da pequena vida que ela e David haviam criado. David desceu as escadas em seu terno sob medida, com o telefone pressionado no ouvido. Ele estava sempre falando com alguém,
parceiros de negócios, investidores, ou talvez apenas fingindo estar ocupado. Ana sorriu mesmo assim. Bom dia, querido. Sente-se, você vai se atrasar. Ele acenou com a cabeça distraidamente, sem olhar para ela. Sim, grande reunião hoje. Não me espere para o almoço. Ela tentou esconder sua decepção. Eu esperava que pudéssemos visitar a clínica juntos para a ultrassom. Os olhos de David piscaram, então suavizaram. Semana que vem, eu prometo. Ele beijou sua testa rápido demais para significar algo. Então pegou sua maleta e saiu. A porta se fechou com um clique, deixando para trás um silêncio que parecia mais pesado do que antes. Ana ficou parada por um momento, olhando para o café da manhã intocado. Ela queria acreditar nele. Ela sempre queria. Mas ultimamente, algo dentro dela sussurrava que o homem que ela amava não estava realmente ali mais. Mais tarde, naquela tarde, enquanto fazia a lavagem, Ana ouviu o telefone dele vibrar no balcão. Uma mensagem piscou na tela. Não consigo parar de pensar na noite passada. Mesmo hotel. Assinado com um único coração. Graça. Sua respiração falhou. Graça Miller, secretária de David. A jovem bonita que sempre sorria demais para ele. Os dedos de Ana tremeram enquanto ela colocava o telefone de volta. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez Graça estivesse brincando. Talvez não. Naquela noite, David chegou em casa tarde, cheirando fracamente a um perfume que não era o dela. Ele beijou sua bochecha e disse: Desculpe, o trabalho demorou. Ana forçou um sorriso. Tudo bem, mas seu estômago se contorceu. Na cama, ela ficou acordada enquanto ele dormia ao lado dela. Sua respiração era constante, pacífica. Ela se virou para encará-lo, estudando suas feições. O homem que ela pensava que conhecia, o mesmo homem que segurou sua mão em seu casamento, que prometeu amá-la na doença e na saúde. Agora, ele parecia um estranho deitado a centímetros de distância. Na manhã seguinte, Ana ligou para sua melhor amiga, Maria. Eu acho que o David está me traindo, ela sussurrou com a voz embargada. Ana, não tire conclusões precipitadas, Maria disse suavemente. Você está grávida. Os hormônios a deixam sensível. Converse com ele primeiro. Ana assentiu. Embora ela soubesse a verdade no fundo de seu coração, ela olhou para seu reflexo no espelho. Os olhos cansados, a pele pálida, o medo silencioso. Ela prometeu a si mesma que o confrontaria logo após a ultrassom. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo suavemente na vidraça. Ana tocou sua barriga novamente e sussurrou. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Naquela noite, quando David chegou em casa, seu telefone tocou novamente. Ele olhou para a tela, sorriu levemente, então virou-a para baixo. Ana viu o nome brilhando por um breve segundo, Graça Miller. E pela primeira vez, ela soube que seu pesadelo acabara de começar. Nos dias seguintes, Ana tentou se convencer de que estava exagerando. Talvez a mensagem de Graça fosse um mal-entendido. Talvez David estivesse realmente ocupado com o trabalho. Mas não importa quantas vezes ela repetisse esses pensamentos, a inquietação em seu coração se recusava a desaparecer. Toda vez que David saía de casa, ele evitava o contato visual. Ele dizia, reunião tarde de novo, ou jantar com cliente, não me espere acordada. Seu tom era educado, mas frio. Ana notou como ele agora mantinha seu telefone no silencioso, virado para baixo mesmo durante o café da manhã. Uma noite ela tentou abraçá-lo, enquanto ele entrava pela porta. Ele se encolheu. Ana, por favor, ele disse, afastando-se. Estou exausto. O sorriso dela vacilou. Eu só queria dizer boa noite. Eu preciso de um banho, ele murmurou, desaparecendo no andar de cima. As paredes de sua casa perfeita de repente
pareciam uma prisão, brilhantes, frias e cheias de segredos. 2 dias depois, Ana o seguiu. Ela não planejou. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o volante do carro, dirigindo lentamente atrás de seu sedã preto. Ele não a notou. Ele estava ocupado demais no telefone, rindo suavemente, algo que ele não fazia com ela há meses. Ele parou no Hotel do Lago. A placa de néon piscava na luz cinzenta da tarde. Ana estacionou a um quarteirão de distância e assistiu de seu carro enquanto David saía, ajeitava sua gravata e esperava perto da entrada. Minutos depois, Graça apareceu, jovem, loira, vestindo um vestido vermelho. Ela sorriu, tocou o braço dele e eles entraram juntos. O estômago de Ana revirou. O ar deixou seus pulmões como se ela tivesse levado um soco. Lágrimas embaçaram sua visão, mas ela pegou seu telefone. Seus dedos tremeram enquanto ela o levantava e tirava uma foto, os dois entrando no hotel de mãos dadas. Ela nem percebeu que estava chorando até sentir o sal em seus lábios. De volta em casa, ela olhou para a foto em sua tela. Prova real, inegável. Ela podia confrontá-lo agora, fazê-lo dizer a verdade. Mas e então? Ele a deixaria? Ele levaria tudo, a casa, o futuro do bebê? Seu coração gritava por justiça, mas seu corpo tremia de medo. Ela queria ligar para sua mãe, para chorar em seus braços, mas não podia. Sua mãe sempre amou David. Sempre disse: "Você tem sorte de ter um homem tão responsável." Ana desligou as luzes e sentou no escuro, o telefone brilhando em suas mãos. Seu bebê chutou suavemente, como se sentisse sua dor. Ela sussurrou: "Está tudo bem, querida. A mamãe está aqui. A mamãe não vai deixar nada acontecer com você." Na manhã seguinte, quando David voltou, ela o observou do outro lado da mesa. Ele sorriu levemente, serviu-se de café e disse: "Tudo bem?" Ana levantou os olhos de sua xícara, olhos calmos, mas distantes. "Sim," ela disse, calmamente. "Está tudo bem." Por dentro, seu coração estava se partindo, mas sua mente estava acordando. Ela percebeu que o homem à sua frente não era apenas infiel. Ele era perigoso. E no fundo, ela sabia que este não era o fim. Era apenas o começo de algo muito mais sombrio. Os dias depois disso foram dolorosamente silenciosos. A casa que antes ecoava com risadas, agora carregava apenas o zumbido da geladeira e o tic-tac do relógio na parede. David se movia por ela como um fantasma, presente, mas inalcançável. Ana tentou manter alguma normalidade. Ela cozinhava suas refeições favoritas, tocava música suave e perguntava sobre o dia dele. Mas as respostas de David eram curtas, secas, mecânicas. "Bem, ocupado, não se preocupe com isso." Cada palavra construía outra parede entre eles. Uma noite, Ana o esperou voltar para casa. O jantar na mesa havia esfriado. Quando o relógio bateu 00:30, a porta finalmente se abriu. David entrou, sua gravata solta, seus olhos vidrados de fadiga ou culpa. "Onde você estava?" Ana perguntou suavemente. "Trabalho," ele disse friamente. "Eu liguei para o seu escritório. Eles disseram que você saiu às 7. Ele olhou para ela, a irritação piscando em seus olhos. "Então agora você está me vigiando. Eu só estou preocupada, David. Você tem estado tão distante, você não fala mais comigo." Ele suspirou e jogou sua maleta no chão. "Ana, você está grávida, emocional e imaginando coisas. Você precisa de descanso, não de drama." Sua garganta apertou. "Drama? Eu sou sua esposa." Ele se virou para ela, a voz afiada. "Exato. Então pare de agir como uma detetive." Por um momento, o silêncio pairou pesado entre eles. Ana sentiu seu bebê chutar, como se a lembrasse de manter a calma. Ela engoliu sua raiva e sussurrou: "Eu sinto sua falta."
David olhou para a barriga dela por um segundo, depois desviou o olhar. Não me espere acordada na próxima vez, ele murmurou antes de desaparecer no andar de cima. Naquela noite, Ana chorou silenciosamente em seu travesseiro. Ela queria gritar, quebrar algo, mas não podia. Ela tinha que se manter forte por seu filho. Na manhã seguinte, ela encontrou David na cozinha, navegando em seu telefone. Seu rosto estava frio, ilegível. Ela tentou sorrir. Bom dia. Ele olhou para cima brevemente. Bom dia. Ela estendeu a mão para a cafeteira, mas ele a parou. Você não deveria estar fazendo isso em sua condição. Sua preocupação soava oca, ela sabia melhor. Ele não estava preocupado. Ele estava controlando. Ele a queria quieta, previsível, cega. Quando ele saiu para o trabalho, Ana sentou à mesa, olhando para a xícara que ele havia deixado para trás. Uma pequena mancha de batom marcava a borda. Não era o dela. Suas mãos começaram a tremer. Ela pegou a xícara, jogou-a na pia e cobriu o rosto. Ela não podia mais negar. David não era apenas infiel. Ele era cruel. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Ela o confrontaria, não com raiva, mas com calma. Ela o olharia nos olhos e exigiria a verdade. Quando ele chegou em casa, ela ficou na sala de estar, segurando seu telefone. A foto dele, de graça, brilhava na tela. David, ela disse calmamente. Precisamos conversar. Ele congelou por um segundo. Seus olhos voaram para o telefone, então para o rosto dela. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, sua voz baixa. O coração de Ana batia forte, mas ela encontrou o olhar dele. Eu te segui. Sua mandíbula se apertou. Você não deveria ter feito isso, Ana. O ar entre eles ficou mais frio. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto ele se aproximava, seu tom suave, mas perigoso. Alguns segredos, ele sussurrou, são melhores deixados enterrados. E naquele momento, Ana percebeu que o homem à sua frente não estava apenas escondendo um caso. Ele estava escondendo algo muito mais sinistro. O ar da noite na casa dos Fontes parecia mais pesado do que nunca. Ana ficou congelada, segurando seu telefone, a foto de David Graça ainda brilhando na tela. Sua voz tremeu. Há quanto tempo, David? Há quanto tempo você está mentindo para mim? Os lábios de David se curvaram em algo que não era bem um sorriso. Isso importa? Lágrimas se acumularam em seus olhos. Você é meu marido. Eu mereço a verdade. Ele suspirou, foi até o bar e serviu-se um copo de uísque. Tudo bem, você quer honestidade? Eu estava entediado, Ana. Você parou de ser divertida. Tudo o que você fala é sobre o bebê, a casa, as contas. Eu precisava de algo emocionante. O coração dela afundou. Emocionante? Você quer dizer trapacear? Ele encolheu os ombros, girando o copo na mão. Chame como quiser. Graça me entende. Ela não me incomoda. Ela não chora. Ana recuou, como se as palavras dele fossem balas. Eu te amei. Eu te dei tudo. David deu um gole lento, seus olhos brilhando friamente. E agora você vai me dar outra coisa, paz. A maneira como ele disse isso enviou calafrios através dela. O que você quer dizer? Ele não respondeu. Ele apenas sorriu, um sorriso pequeno e aterrorizante. Então ele colocou seu copo no balcão e subiu as escadas, deixando-a tremendo no silêncio. Ana ficou ali por um longo tempo, olhando para o chão, tentando respirar. Ela sentiu seu bebê se mover novamente, gentil, mas insistente, como se a lembrasse de que ela não podia desmoronar. Não agora. No dia seguinte, ela ligou para a Graça. Suas mãos tremiam enquanto ela pressionava o telefone contra o ouvido. Para sua surpresa, Graça a atendeu, soando calma e divertida. Ana, que fofo você ligar, Graça disse. Fique longe do meu marido, Ana retrucou. Graça riu suavemente. Oh, querida,
eu acho que é tarde demais para isso. Talvez você devesse se preocupar menos comigo e mais com ele. O que isso significa? Mas Graça já havia desligado. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ela se revirou na cama, sua mente repetindo as palavras de Graça repetidamente. Preocupe-se mais com ele. O que ela quis dizer? Às 2 da manhã, ela ouviu vozes vindo do escritório de David no andar de baixo. Ela desceu as escadas na ponta dos pés e pressionou o ouvido contra a porta. Assim que ela se for, tudo será transferido para mim, David estava dizendo. Sua voz era baixa, mas clara. Uma pausa, então a voz de Graça respondeu. Você tem certeza de que vai parecer um acidente? Sim, eu planejei tudo. Ela é frágil, emocional. Será fácil convencer todos de que ela tirou a própria vida. A mão de Ana voou para a boca para abafar o grito que subia em sua garganta. Ela recuou, seu coração batendo tão forte que abafou o resto da conversa. Ela correu para o andar de cima, pegou seu telefone e ligou para o 190. Mas então parou. O que ela poderia dizer? Que seu marido talvez estivesse planejando algo. Sem provas, ninguém acreditaria nela. Ela pressionou uma mão na barriga, sussurrando, eu vou te proteger, eu prometo. No andar de baixo, a porta do escritório se abriu com um rangido. Passos ecoaram no corredor. Ana! A voz de David flutuou escada acima. Você está acordada? Ela congelou, o coração acelerado, fingindo dormir enquanto ele entrava no quarto. Sua sombra se estendeu pela parede, longa e ameaçadora. Ele ficou ao lado de sua cama por alguns segundos, observando-a. Então ele sussurrou suavemente, quase ternamente. Em breve, Ana, muito em breve. E pela primeira vez ela soube. Seu marido não era apenas um traidor. Ele estava planejando matá-la. Na manhã seguinte, a luz do sol escorria pelas janelas, mas não trazia calor. Ana sentou na beira da cama, com os olhos vermelhos e inchados. As palavras que ela tinha ouvido na noite anterior ecoavam em sua cabeça como um pesadelo em repetição. Ele vai me matar. Ela tentou pensar racionalmente. Talvez ela tivesse ouvido mal. Talvez David estivesse falando de outra pessoa. Mas o tom em sua voz, aquela frieza... Não havia engano. Ele estava planejando se livrar dela. No andar de baixo, ela ouviu o som de pratos tilintando. David estava fazendo o café da manhã, cantarolando suavemente. A normalidade casual disso fez seu estômago se contorcer. Como ele podia agir tão calmamente depois de planejar a morte dela? Quando ela entrou na cozinha, ele a cumprimentou com um sorriso caloroso que não alcançava seus olhos. Bom dia, querida. Eu fiz panquecas. Você deveria comer algo pelo bebê. Ana forçou um aceno. Obrigada. Ele a observou enquanto ela se sentava. Você não dormiu muito, não é? Eu tive uns sonhos estranhos. Ela disse calmamente, seu garfo tremendo levemente. Ele se inclinou mais perto. Você tem estado tão tensa ultimamente. Você precisa de um tempo. Um tempo? Sim, ele disse, seu tom leve. Eu estava pensando que talvez devêssemos fazer uma pequena viagem neste fim de semana. Só nós dois, ar fresco, um lugar tranquilo para conversar, sem estresse, sem telefones. Vai ser bom para nós. O coração de Ana pulou. Parecia um gesto romântico, mas ela sabia melhor. Essa era a armadilha. Ela engoliu em seco. Parece bom. Ele sorriu satisfeito. Bom, eu já reservei uma cabana perto da mata. Tem um lago, trilhas para caminhada, tudo o que você ama. Ela sorriu fracamente de volta. Por dentro, o pânico se espalhou como um incêndio. Ela não podia dizer não. Se ela recusasse, ele saberia que ela suspeitava de algo. Se ela fosse, ela poderia nunca mais voltar. Depois que ele saiu para o trabalho, Ana correu para o andar de cima, trancou-se no banheiro e soluçou silenciosamente.
Ela pressionou as duas mãos na barriga. A mamãe está aqui. A mamãe não vai deixar ele nos machucar. Ela pensou em ligar para a polícia novamente, mas o que ela poderia dizer? Nenhuma prova física, nenhuma testemunha. David era charmoso, respeitado, bem-sucedido. Todos o viam como o marido perfeito. Eles nunca acreditariam nela. Ela abriu seu armário, pegou uma caixa velha e tirou um pequeno medalhão de prata que sua mãe havia lhe dado anos atrás. Dentro havia uma foto de seus pais, sorrindo. Ela sussurrou: "Por favor, me dê força." Mais tarde naquela noite, David voltou para casa carregando flores. "Para minha linda esposa", ele disse, entregando-as a ela. Ana forçou um sorriso, fingindo gratidão. "São lindas." Ele beijou sua bochecha, seu toque enviando arrepios por sua espinha. "Arrume uma mala leve, ok? Nós vamos sair sexta-feira de manhã." Naquela noite, enquanto ela estava acordada ao lado dele, Ana olhou para o teto, sua mente correndo. Ela precisava de um plano, uma fuga, uma maneira de sobreviver ao que ele havia preparado. Mas a exaustão a dominou. Seus olhos se fecharam no momento em que ela o ouviu sussurrar em seu sono: "Assim que ela se for, tudo será meu." Ana virou o rosto para a parede, lágrimas deslizando silenciosamente. E embora a noite estivesse tranquila, ela sabia que era a calma antes de algo terrível, algo que ela poderia não sobreviver. A manhã de sexta-feira chegou envolta em uma falsa calma. O céu estava limpo, o ar fresco e o sorriso de David estranhamente gentil. Ele carregou as malas para o carro, cantarolando uma melodia como se fossem recém-casados indo para a lua de mel, em vez do que ele secretamente planejava: um assassinato disfarçado de acidente. Ana, segurando sua pequena bolsa, olhou para ele com um sorriso fraco. Dentro de seu coração, o medo batia como um trovão. Ela colocou o medalhão de sua mãe no bolso, uma pequena lembrança de coragem, uma promessa silenciosa de sobreviver por seu bebê. O trajeto foi longo e sinuoso, quilômetros de floresta desfocando pela sua janela, altos pinheiros sussurrando no vento. David falava alegremente sobre negócios e planos futuros, nunca olhando para ela com amor. Suas palavras eram suaves, mas seus olhos estavam vazios. "Você vai amar o lugar", ele disse. Quieto, pacífico, ninguém por perto por quilômetros. Ana forçou um aceno. "Parece perfeito." Sua voz mal saiu. A ideia de isolamento a aterrorizava. Ninguém por perto por quilômetros significava ninguém para ouvir seu grito. Enquanto o sol começava a se pôr, eles chegaram à cabana, uma pequena casa de madeira ao lado de um trecho vazio de ferrovia que cortava as árvores. A ironia fez o sangue de Ana gelar. Ela não conseguia explicar por quê, mas aquela visão, os trilhos desaparecendo na escuridão, fez seu corpo tremer. "Bonito, não é?" David disse, saindo do carro. "Sim", ela sussurrou, sua garganta seca. Por dentro, a cabana era simples, mas aconchegante. Uma lareira crepitava suavemente e um cheiro fraco de pinheiro enchia o ar. David preparou o jantar, servindo-lhe um copo de água e a si mesmo uma quantidade generosa de uísque. "Por nós", ele disse, levantando seu copo. Ana fingiu sorrir, batendo sua água contra o copo dele. "Por nós." Mas cada gole queimava sua garganta com pavor. Depois do jantar, ele sugeriu uma caminhada. "O ar é incrível à noite", ele disse, pegando sua jaqueta. "Vamos ver as estrelas perto dos trilhos." Ana hesitou. "Talvez mais tarde. Estou cansada." Ele sorriu, paciente, mas frio. "Apenas alguns minutos. Você vai amar." Ela sabia que a resistência era perigosa, então ela assentiu, seguindo-o para a escuridão. A floresta estava estranhamente silenciosa, apenas o som de seus passos quebrando o silêncio. Eles pararam perto da ferrovia. David se virou para ela,
seu rosto mal visível no fraco luar. Você se lembra de nossos votos de casamento? Ele perguntou suavemente. Ana assentiu lentamente. Claro, ele sorriu fracamente. Até que a morte nos separe. Antes que ela pudesse reagir, a mão dele se moveu rápido, agarrando seus pulsos, forçando-a ao chão. O metal frio do trilho pressionou suas costas. David, pare! Ela gritou, mas ele a ignorou, tirando uma corda de seu casaco. O pânico explodiu dentro dela, enquanto ele amarrava seus pulsos, sua respiração constante, sem emoção. Você disse que queria paz, ele murmurou. Agora você a terá. Lágrimas escorreram por seu rosto. David, por favor, eu estou carregando seu filho. Ele hesitou por apenas um segundo. Eu sei, ele sussurrou, mas é o único jeito. O som distante de uma buzina de trem quebrou o silêncio. O coração de Ana parou. O estrondo ficou mais alto. Ela se debateu, gritou, implorou, mas ele recuou, observando-a com olhos ocos. Adeus, Ana, ele disse, virando-se. E enquanto a luz do trem aparecia através das árvores, ela percebeu que o homem que ela já amou tinha acabado de assinar sua sentença de morte. O rugido do trem ficou mais alto. Sacudindo a terra sob o corpo de Ana, os trilhos de aço vibraram, zumbindo como um aviso do próprio destino. Ela gritou até sua garganta queimar, torcendo seus pulsos contra as cordas que cortavam sua pele. O ar cheirava a ferro e morte. Seu coração batia tão forte que doía. Socorro! Ela chorou, sua voz falhando. Alguém, por favor! Mas a floresta ao redor dela permaneceu em silêncio. Apenas o baixo estrondo do trem que se aproximava respondeu. David havia desaparecido nas árvores, sua figura engolida pela escuridão. Ele nem olhou para trás. Ana lutou com tudo o que tinha, chutando, rolando, tentando soltar os nós. Sua barriga doía e sua respiração vinha em jatos curtos e de pânico. Por favor, Deus, por favor, meu bebê não! Ela soluçou. Então, através do som ensurdecedor do trem, ela ouviu outra coisa, uma voz gritando na distância. A voz de um homem. Ei, alguém nos trilhos! Pare o trem! Seus olhos se arregalaram. Os faróis da locomotiva a cegaram, mas então veio o guincho dos freios tão alto que perfurou seu crânio. Faíscas explodiram contra os trilhos como vagalumes enlouquecidos. O trem estremeceu, desacelerando, guinchando contra o metal. Quando finalmente parou, o vapor sibilou na noite, cobrindo tudo em uma névoa branca. Ana ficou imóvel, fraca demais para se mover, até que ouviu passos apressados correndo em sua direção. Um feixe de lanterna cortou a névoa. Um homem apareceu, um funcionário da ferrovia em um colete de segurança amarelo, seu rosto pálido de choque. Oh, meu Deus, ele ofegou. Não se mova, senhora, eu vou te pegar. Ele se ajoelhou ao lado dela, pegando uma faca de seu cinto para cortar as cordas. Suas mãos estavam tremendo. Você está segura agora, eu prometo. Ana ofegou por ar, sua voz tremendo. Ele me amarrou, meu marido, ele... Calma, o homem disse gentilmente, cortando o último nó. Você está sangrando. Precisamos te tirar dos trilhos. Ela tentou se sentar, mas a dor disparou por seu abdômen. O bebê, por favor, salve meu bebê. Ele hesitou por um segundo, então a levantou cuidadosamente em seus braços, segurando-a como se fosse feita de vidro. Vocês dois vão ficar bem, ele disse firmemente, embora sua voz estivesse embargada de preocupação. Eles se afastaram dos trilhos no momento em que o maquinista do trem pulou para baixo, gritando: "O que diabos aconteceu aqui?" "Eu a encontrei amarrada!" O homem gritou de volta. "Ligue para a polícia agora!" A cabeça de Ana balançou contra o peito dele. O mundo estava girando. Seus ouvidos zumbiam, sua visão embaçando e voltando. Quem
Quem é você? Ela sussurrou fracamente. Marcos, ele disse, apertando o aperto para mantê-la firme. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu trabalho na manutenção desta linha. Marcos, ela murmurou, sua voz falhando. Ele tentou me matar. Marcos olhou ao redor da mata escura, sua lanterna varrendo as sombras. As árvores balançavam, mas havia movimento, algo mais. Folhas farfalharam, galhos estalaram. Marcos congelou, sua mão indo instintivamente para seu rádio. Quem está aí? Ele chamou. Nenhuma resposta. Apenas o eco de sua própria voz cuspindo de volta da floresta. Os dedos de Ana agarraram a manga dele fracamente. Ele ainda está aqui. A mandíbula de Marcos se apertou. Não por muito tempo, ele disse, guiando-a em direção ao trem parado. Atrás deles, no fundo da mata, um par de olhos brilhou fracamente sob o luar. David não tinha ido longe e estava observando cada passo que eles davam. Ana acordou com o cheiro estéril de desinfetante e o baipe rítmico de máquinas. Seus olhos se abriram para o branco ofuscante de um teto de hospital. Por um momento, ela não sabia onde estava. Então, tudo veio correndo de volta. Os trilhos, as cordas, o trem, os olhos frios de David. Ela ofegou e se sentou abruptamente. A dor disparou em sua barriga, aguda e imediata. Uma enfermeira se apressou, gentilmente pressionando seus ombros para baixo. Calma, querida. Você está segura agora. Você está no hospital. Meu bebê, Ana sussurrou, segurando seu estômago. A enfermeira sorriu suavemente. O bebê está bem. Vocês duas são muito sortudas. Lágrimas encheram os olhos de Ana. Ele tentou nos matar, ela disse, sua voz falhando. Meu marido, ele me amarrou nos trilhos. A enfermeira congelou por um segundo, então ofereceu um sorriso cauteloso. Não vamos conversar muito agora. Você precisa de descanso. Não, por favor, Ana implorou. Você tem que chamar a polícia. O nome dele é David Fontes. Ele é perigoso. A enfermeira trocou um olhar com outro membro da equipe perto da porta. A polícia já foi informada. Apenas relaxe, ok? Mas algo em seu tom parecia estranho, controlado, ensaiado. Momentos depois, a porta se abriu e um homem entrou, usando um terno elegante e uma expressão de preocupação fabricada. Era David. O coração de Ana parou. Não, ela sussurrou. Ele se aproximou, carregando um buquê de lírios. Ana, querida, ele disse suavemente. Graças a Deus você está acordada. Ela recuou, balançando a cabeça. Fique longe de mim. David franziu a testa, colocando as flores na mesa de cabeceira. Querida, por favor, você teve um acidente. Você saiu vagando durante a noite. Eu fiquei tão preocupado. Isso é mentira, Ana chorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você me amarrou nos trilhos. Você me deixou lá para morrer. A enfermeira hesitou perto da porta, incerta. David se virou para ela suavemente. Ela tem estado sob muito estresse ultimamente. A gravidez tem sido difícil. Eu não estou louca! Ana gritou. Ele está mentindo. Ele tentou me matar. Mas a voz calma de David tinha mais autoridade. Ela tem visto coisas falando sobre conspirações. Talvez seja a ansiedade pós-parto começando cedo. A enfermeira assentiu com simpatia. Acontece às vezes. O mundo de Ana se inclinou. Não, me escute. Ela lutou para se sentar, mas seu corpo estava fraco demais. Pergunte ao homem que me salvou, Marcos Vinícius. Ele viu tudo. A expressão de David piscou por apenas um momento. Então se suavizou de volta para aquele sorriso frio e cauteloso. Eu já falei com as autoridades. Eles disseram que ainda não está claro o que aconteceu, mas eu estou aqui agora. Eu vou cuidar de você. Não me toque, ela sussurrou, puxando o cobertor para cima como se pudesse protegê-la. Ele se inclinou perto,
sua respiração roçando sua orelha. Se você contar essa história a alguém de novo, Ana, eles vão tirar nosso bebê. Você quer isso? Seu sangue gelou. David se endireitou, sorrindo novamente para a enfermeira. Eu acho que ela precisa de descanso. Eu volto mais tarde. Enquanto ele saía, Ana tremia incontrolavelmente. Ela se virou para a enfermeira desesperada. Por favor, encontre Marcos Vinícius. Ele salvou minha vida. Ele sabe que eu estou dizendo a verdade. A enfermeira hesitou, então assentiu. Eu vou ver o que posso fazer. Quando a porta se fechou, Ana se encolheu, segurando o estômago. Suas lágrimas encharcaram o travesseiro. Em algum lugar no corredor, David estava falando com alguém em seu telefone, sua voz baixa e suave. Certifique-se de que o cara que puxou os freios fique quieto. Naquela noite, a chuva batia contra as janelas do hospital. O som agudo e interminável. Ana ficou acordada, olhando para o teto, seu coração pesado de medo e descrença. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de David. Calmo, sorrindo, sussurrando. Em breve, Ana. Muito em breve. A enfermeira tinha diminuído as luzes e saído horas atrás. O corredor lá fora estava quieto, silencioso demais. Ana podia ouvir o zumbido distante de máquinas e os bipes suaves marcando seu pulso, prova de que ela ainda estava viva, embora mal se aguentasse. Ela virou a cabeça em direção às flores. Os lírios brancos pareciam perfeitos demais, deliberados demais. Sua mente sussurrou algo sombrio. Ele ainda não acabou. De repente, a porta se abriu. Ana se encolheu, mas não era David. Era Marcos. Ele parecia cansado, encharcado pela chuva, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Ei, ele disse gentilmente, fechando a porta atrás dele. Eu tive que ver se você estava bem. Ana sentiu uma onda de alívio tão forte que quase doeu. Marcos? Ela respirou. Você me encontrou. Você me salvou. Ele assentiu, se aproximando de sua cama. Você está segura agora. Eu contei à polícia tudo o que eu vi, mas sua expressão escureceu. A história do seu marido é convincente. Eles pensam que você pode ter vagado para os trilhos sozinha. Isso é insano! Ela chorou. Por que eu faria isso? Eu estou grávida. Eu sei, ele disse, abaixando a voz. Mas ele tem gente no bolso, advogados, talvez até alguém no departamento. Ele está fazendo você parecer instável. O peito de Ana se apertou. Ele veio aqui hoje, disse a todos que eu estava perdendo a cabeça. Marcos cerrou os punhos. Imagine só, caras como ele sempre se escondem atrás do charme. Ana enxugou suas lágrimas com as mãos trêmulas. O que eu faço? Ninguém acredita em mim. Marcos hesitou. Você tem que sair daqui hoje à noite. Ela olhou para ele, aterrorizada. Sair? Eu não posso. Eu nem tenho meu telefone. David o pegou. Eu vou te ajudar, ele disse. Eu tenho um amigo, Eduardo, um advogado. Ele pode te proteger. Mas temos que nos mover rápido antes que David perceba que você se foi. Ana queria acreditar nele, mas o medo a segurava. E se ele nos encontrar? A voz de Marcos se suavizou. Ele não vai, eu prometo. A mão dela encontrou a dele. Estava quente, firme, a primeira sensação de segurança que ela sentia em dias. Obrigada, Marcos. Eu nem sei por que você está me ajudando. Ele sorriu fracamente. Porque ninguém merece o que você passou. De repente, passos ecoaram no corredor, profundos, deliberados, familiares. A voz de David seguiu, calma, mas afiada. Eu só quero ver minha esposa. A respiração de Ana falhou. Marcos olhou para a janela, rápido, a escada de incêndio. Ele a ajudou a se sentar, cuidadoso com a linha de seu soro. Ela se encolheu, mas assentiu. Juntos, eles se moveram em direção à janela, no momento em que a maçaneta da porta girou. Ana! A voz de David estava mais perto agora.
Você está acordada? Marcos abriu a janela. A chuva fria espirrou para dentro, encharcando-os instantaneamente. Vá, ele sussurrou. Ana jogou as pernas sobre a borda, agarrando o braço dele para se equilibrar. A porta rangeu atrás deles. David entrou, segurando um buquê e sorrindo como um marido amoroso. O quarto estava vazio, seu sorriso desapareceu. Lá fora, na tempestade, Ana e Marcos desapareceram na noite, sem saber que David já estava ligando para alguém, dizendo: ela não vai longe desta vez. O ar da noite atingiu Ana como gelo, enquanto ela e Marcos cambaleavam para a rua atrás do hospital. Sua camisola de hospital grudava em seu corpo, seus pés descalços, chapinhando em poças. O frio picou sua pele, mas o medo queimava mais forte. Atrás deles, ela ainda podia ouvir a voz de David ecoando fracamente do corredor, chamando seu nome como um predador caçando sua presa. Continue se movendo, Marcos disse, sua voz firme apesar da tempestade. Ele jogou sua jaqueta sobre os ombros dela e a guiou em direção à sua caminhonete estacionada a alguns quarteirões de distância. Nós não estaremos seguros até sairmos da cidade. Ana agarrou o braço dele com força. Ele virá atrás de mim. Ele sempre vem. Marcos olhou para ela, sua mandíbula cerrada. Então vamos garantir que ele nunca mais te encontre. O trajeto foi silencioso, exceto pelo som da chuva batendo no para-brisa. Ana olhou para a estrada escura à frente, a exaustão puxando suas pálpebras. Ele fez com que eles pensassem que eu sou louca. Ela sussurrou. Ele é bom nisso. Ele sorri, ele mente, e as pessoas acreditam nele. Marcos assentiu. Homens assim pensam que podem comprar a verdade, mas a verdade não fica enterrada para sempre. Depois de 1 hora, eles pararam em um bairro tranquilo, uma pequena casa com a tinta descascando e uma luz de varanda piscando. Meu amigo Eduardo mora aqui, Marcos disse. Ele é um advogado. Ele já ajudou mulheres a escapar de coisas piores. Ana hesitou. Eu não quero que ninguém se machuque. Você quase morreu, Marcos disse suavemente. Você merece ajuda. Eduardo abriu a porta antes que Marcos pudesse bater. Ele era jovem, com uma aparência séria, usando óculos e um moletom. Você a trouxe, ele disse rapidamente. Entrem antes que alguém veja. Eles entraram na sala de estar mal iluminada. Eduardo trancou a porta e puxou as cortinas. Vocês estão seguros aqui por enquanto. Ana sentou no sofá, tremendo. Ele vai me encontrar, ela murmurou. Ele sempre me encontra. Eduardo se agachou na frente dela. Desta vez não. Eu vou garantir isso. Marcos entregou a Eduardo um pequeno pendrive. A filmagem de segurança. Eu consegui pegar na estação antes que eles apagassem. As sobrancelhas de Eduardo se ergueram. Você está falando sério? Marcos assentiu. Mostra ela amarrada nos trilhos. Se pudermos provar que David estava lá, acabou. Os olhos de Ana se arregalaram. Como você conseguiu isso? Marcos sorriu fracamente. Eu conheço pessoas que não gostam de encobrir crimes. Pela primeira vez em semanas, Ana sentiu algo quente se mover dentro dela. Esperança. Esperança real e frágil. Mas aquela sensação frágil se despedaçou quando faróis piscaram pela janela da sala de estar. Um carro parou lá fora, com o motor em marcha lenta. Eduardo se levantou rapidamente, olhando pelas persianas. Seu rosto ficou pálido. É ele. A respiração de Ana falhou. David! Marcos se moveu para a janela. Como diabos ele... Uma batida alta cortou a tensão. Então outra. Ana. A voz de David chamou, suave e aterrorizante. Abra a porta. Precisamos conversar. As mãos de Ana voaram para sua barriga, seu corpo tremendo. Marcos sussurrou. Não faça barulho. As batidas se transformaram em socos.
Ana! David gritou. Você não pode se esconder de mim. Eduardo pegou seu telefone sussurrando. Eu estou ligando para a polícia. Marcos puxou Ana em direção à porta dos fundos. Vá agora. A porta da frente chacoalhou sob outro golpe pesado. Enquanto eles escorregavam para o quintal escuro, um único pensamento encheu a mente de Ana. David não estava apenas a perseguindo. Ele estava a caçando. O ar frio da noite picou o rosto de Ana, enquanto Marcos a guiava pelo quintal, sua lanterna cortando a chuva. Atrás deles, os socos furiosos de David ecoavam pela porta da frente de Eduardo, seguidos por seus gritos abafados. Cada som cravava outro pico de medo em seu peito. Para onde estamos indo? Ela sussurrou, segurando sua barriga. Minha caminhonete está virando a esquina, Marcos disse, escaneando a escuridão. Se pudermos alcançá-la, vamos perdê-lo na rodovia. Eduardo o seguiu de perto, segurando seu telefone. Eu liguei para a polícia, mas eles disseram que fariam um relatório mais tarde. Nenhuma unidade está livre agora. Marcos xingou baixinho. Claro que não. O dinheiro fala. Eles viraram a esquina, as botas chapinhando em poças de lama. Mas enquanto eles se aproximavam da caminhonete, um par de faróis de repente se acendeu. O familiar sedã preto rugiu para a vida. David. Corra! Marcos gritou. Os três correram em direção ao beco, o carro derrapando e zigue-zagueando atrás deles. A voz de David carregava através da chuva. Você acha que pode tirá-la de mim, Marcos? Ela é minha. Marcos empurrou Ana para trás de uma lixeira. Fique abaixada. Ele se virou, puxando uma chave inglesa pesada de sua jaqueta. Uma ferramenta de mecânico, não uma arma, mas teria que servir. David saiu do carro, a chuva brilhando em seu casaco. Seu rosto estava estranhamente calmo, um sorriso distorcido brincando em seus lábios. Você é um homem corajoso, Vinícius, mas você não entende o que está em jogo. Eu entendo o suficiente, Marcos disse friamente. Você tentou matar sua esposa grávida. Você perdeu o direito de falar sobre o que está em jogo. Os olhos de David escureceram. Você não sabe com quem está lidando. Ele se lançou. Os dois homens se chocaram na chuva, punhos se conectando, grunhidos ecoando. Marcos era forte, mas David lutava como um homem sem nada a perder. Ele esmagou Marcos contra o carro, sua mão agarrando sua garganta. Ana gritou, pare, por favor, David! O aperto de David se soltou tempo suficiente para Marcos balançar a chave inglesa. Ela atingiu o ombro de David, fazendo-o se espalhar pelo pavimento molhado. Marcos agarrou a mão de Ana. Vamos! Eles mergulharam na caminhonete. Eduardo subiu no banco de trás. Os pneus guincharam quando Marcos pisou no acelerador. David ficou nos faróis, encharcado e furioso, observando-os desaparecer na tempestade. Dentro da caminhonete, Ana tremeu violentamente, segurando o estômago. Ele nunca vai parar. Ele vai nos encontrar de novo. Marcos se inclinou, sua mão firme na dela. Não se eu puder evitar. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Ele encontrou o olhar dela, a voz quieta, mas certa. Porque eu vi como o mal de verdade se parece, Ana. E eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu o deixasse vencer de novo. Algo em seu tom, cru, sincero, quebrou através de seu terror. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que alguém realmente se importava se ela vivia ou morria. Quando eles finalmente alcançaram uma distância segura, Marcos parou ao lado de um antigo armazém. Nós vamos ficar aqui esta noite, ele disse. Eduardo e eu vamos nos revezar para ficar de guarda. Ana assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Obrigada, ela sussurrou. Marcos sorriu fracamente. Descanse, você está segura agora.
Mas enquanto ela caía em um sono inquieto, o vento uivava lá fora. Em algum lugar distante, um motor de carro ligou de novo, e no eco da tempestade, parecia que David ainda estava vindo. A tempestade se alastrou pela noite, o vento uivando como um animal ferido. Dentro do armazém abandonado, Ana deitou-se em uma pilha de cobertores que Marcos havia tirado da caminhonete. O ar estava frio, cheirando fracamente a ferrugem e água da chuva. A cada poucos minutos, o trovão sacudia as paredes. Marcos sentou-se perto, sua lanterna piscando. Eduardo cochilava contra a parede, seu telefone na mão, tentando pegar um sinal. Mas a tempestade havia derrubado tudo. Eles estavam completamente isolados. Ana segurou sua barriga, tentando respirar através das cólicas que haviam começado horas atrás. No início, elas eram leves, inofensivas. Agora, elas estavam mais agudas, mais próximas uma da outra. Marcos, ela sussurrou, sua voz tremendo. Algo está errado. Ele estava ao seu lado instantaneamente. O que foi? O que está acontecendo? Ela respirou fundo, seu rosto pálido. O bebê, eu acho que está vindo. Marcos congelou, os olhos arregalados. Agora? Mas é muito cedo, não é? Ana assentiu, lágrimas enchendo seus olhos. 7 meses, mas eu não posso parar. Oh, Deus, dói! Eduardo se levantou, pânico em sua voz. Precisamos levá-la para um hospital. Não tem como, Marcos disse, olhando para a tempestade. As estradas estão inundadas e ele ainda está lá fora. Ana soltou um gemido baixo, segurando a mão de Marcos com uma força surpreendente. Por favor, não me deixe perder ela, por favor. Marcos olhou ao redor desesperadamente, procurando por qualquer coisa. Panos limpos, água, qualquer coisa que pudesse ajudar. Eduardo, procure cobertores, toalhas, qualquer coisa estéril. Eduardo correu para a caminhonete. Marcos se ajoelhou ao lado de Ana, afastando o cabelo de seu rosto. Ana, me escute. Você sobreviveu a coisas piores do que isso. Você consegue. Você é mais forte do que pensa. Ela assentiu fracamente, respirando com dificuldade, tentando se concentrar na voz dele. O tempo perdeu o sentido. O armazém se tornou um borrão de gritos, trovões e encorajamento sussurrado. Marcos fez tudo o que pôde, guiado apenas pelo instinto e pura vontade. Por fim, depois do que pareceram horas, o som do choro de um bebê rompeu a tempestade. Agudo, frágil, vivo. O soluço de Ana se transformou em risada. Ela está aqui, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Meu bebê está aqui. Marcos segurou o pequeno embrulho, envolvendo-o gentilmente em sua jaqueta, antes de colocá-lo nos braços de Ana. Ela é linda, ele disse suavemente. Os pequenos dedos do bebê agarraram o polegar de Ana, seus choros se transformando em soluços suaves. Ana olhou para Marcos, os olhos brilhando. Eu vou chamá-la de Lívia. Ela é a luz que sobreviveu à escuridão. Marcos sorriu, exausto, mas comovido. Lívia, isso é perfeito. Eduardo voltou com suprimentos, seu rosto cheio de alívio. Ela está bem? Ela está perfeita, Marcos disse, olhando para Ana. Ambas estão. Lá fora, a tempestade começou a se acalmar, a chuva se transformando em uma garoa suave. Mas a paz era frágil, temporária. Ana olhou para a janela escura, sua expressão se tornando sombria. Ele não vai parar, vai? O rosto de Marcos se endureceu. Não até que a gente o faça parar. Ana olhou para seu bebê, sua voz tremendo, mas firme. Então eu vou lutar por ela. Marcos encontrou o olhar dela, uma promessa silenciosa em seus olhos. E eu vou lutar com você. O bebê se mexeu nos braços de Ana, pacífico, sem saber do perigo ainda circulando lá fora.
E embora a aurora estivesse nascendo, Ana sabia que a tempestade real, aquela chamada David, ainda estava vindo atrás dela. Na manhã seguinte, a luz cinza se arrastou pelas janelas quebradas do armazém. A tempestade havia passado, deixando poças de água da chuva brilhando no chão. O mundo parecia estranhamente quieto, como se estivesse prendendo a respiração após o caos. Ana sentou-se encostada em uma caixa, aninhando a bebê Lívia perto de seu peito. A pequena garota dormia pacificamente, sua respiração suave e constante. Ana passou um dedo trêmulo pela bochecha de sua filha, sentindo um tipo de amor que apagava cada momento de dor, pelo menos por agora. Marcos estava por perto, sua jaqueta encharcada, escaneando a estrada vazia pela porta rachada. Nenhum sinal dele, ele disse, mas isso não significa que ele se foi. Eduardo despejou água quente de uma garrafa térmica em um copo e o entregou a Ana. Você deveria beber algo. Você perdeu muita força. Ela assentiu, sua voz mal um sussurro. Obrigada por tudo, vocês dois. Marcos deu um pequeno sorriso. Você fez a parte difícil. Você a trouxe a este mundo. Ana olhou para Lívia, as lágrimas se acumulando novamente. Ela merece um mundo melhor do que este. Marcos se agachou ao lado dela. Ela terá um. Eu vou garantir isso. Eduardo pigarreou, abaixando a voz. Não podemos ficar aqui por muito mais tempo. Eu fiz algumas ligações. Há um lugar seguro fora da cidade, administrado por um grupo que ajuda mulheres em perigo. Eles podem te manter escondida até que consigamos provas para derrubá-lo. Ana hesitou. E minha mãe? Ela nem sabe o que está acontecendo. David pode ir atrás dela. Marcos assentiu. Nós vamos enviar alguém para checar como ela está. Agora seu único trabalho é se manter viva. Ana apertou o aperto em Lívia. Viva! Isso é tudo que eu tenho tentado ser desde que isso começou. Um estrondo distante de um motor quebrou o frágil silêncio. A cabeça de Marcos virou em direção ao som. Caminhão vindo pela estrada. Eduardo xingou baixinho, pegando sua bolsa. Temos que nos mover agora. Marcos correu para a caminhonete, ligando o motor enquanto Ana subia com Lívia embrulhada firmemente em um cobertor. O bebê se mexeu, mas não chorou. No momento em que o veículo rugiu para a vida, Marcos pisou no pedal. Lama espirrou contra o para-brisa enquanto eles aceleravam pelo caminho de terra. No espelho retrovisor, Ana viu um sedã preto emergindo das árvores. O carro de David. Seu sangue gelou. Ele nos encontrou, ela ofegou. Marcos rangeu os dentes, virando com força enquanto balas estilhaçavam a janela traseira. Segurem-se! A caminhonete desviou, os pneus derrapando na lama. Eduardo se abaixou, gritando. Ele é insano! Ele está atirando de verdade! Mantenha a Lívia abaixada! Marcos gritou. Ana se inclinou sobre seu bebê, protegendo-a enquanto o vidro chovia. Eles atingiram a estrada principal, os pneus guinchando. O carro de David ainda estava atrás deles, implacável. Marcos olhou para Eduardo. Ligue para a polícia de novo. A voz de Eduardo tremeu. Eles não estão atendendo. Então segurem-se. Marcos rosnou. Nós não vamos morrer hoje. À frente, uma placa apareceu. Bem-vindo a Campos Novos. Ana olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto. Era sua cidade natal. Os olhos de Marcos encontraram os dela no espelho. Nós estamos te levando para casa. Enquanto eles atravessavam a ponte para a cidade, o carro de David rodou atrás deles, desaparecendo na vala. Pela primeira vez em semanas, Ana se permitiu expirar. Mas no fundo, ela sabia que este não era o fim. David rastejaria para fora daquele destroço. Ele sempre fazia. Quando eles finalmente chegaram em Campos Novos, o sol havia começado a nascer. A pequena cidade sonolenta parecia pacífica. Pescadores saindo para o mar, donos de lojas destrancando suas portas,
o cheiro de café flutuando pelas ruas. Para Ana, era como entrar em outra vida, uma que parecia 1000 anos distante. Marcos estacionou a caminhonete atrás de uma antiga lanchonete perto das docas. Ana segurou Lívia perto, seu coração ainda acelerado da perseguição. O bebê dormia, ignorando o perigo que seguia sua pequena existência. Eduardo exalou, passando a mão pelo cabelo. Nós o perdemos, por enquanto. A voz de Ana tremeu. Ele virá de novo. Ele não vai parar até que a gente se vá. Marcos se virou para ela. Então vamos garantir que ele não tenha essa chance. Nós vamos encontrar provas. Provas de verdade. Algo que a polícia não pode ignorar. Ana franziu a testa, exausta. Provas. Ele apagou tudo. O hospital, o trem. Ele é inteligente demais. Marcos balançou a cabeça. Ninguém é tão inteligente. Sempre há algo. Eduardo assentiu. Se pudermos ter acesso ao escritório ou aos registros telefônicos dele, pode haver evidências. Transferências bancárias, e-mails, gravações. Qualquer coisa que mostre intenção. Ana hesitou, lembrando-se da casa que ela já chamou de lar. O escritório dele é no porão. Ele sempre o trancava. Dizia que era para o trabalho. O olhar de Marcos se endureceu. Então é por lá que começamos. A mãe de Ana, Marina, morava na beira da cidade. Marcos dirigiu para lá em seguida, mantendo-se nas estradas secundárias. Quando eles pararam, Marina veio correndo para a varanda, suas mãos voando para a boca. Ana! Ela chorou, lágrimas escorrendo enquanto ela abraçava sua filha. Meu bebê, você está viva? O noticiário disse que você tinha desaparecido. Ana se agarrou à sua mãe, soluçando. Ele tentou me matar, mãe. David, ele fez isso. O rosto de Marina ficou pálido. Não, isso não pode ser verdade. Marcos falou gentilmente. Senhora, eu gostaria que não fosse, mas é real, e ele virá procurá-la de novo. Marina tremeu, mas assentiu. Então vocês vão ficar aqui. Nós vamos trancar as portas. Ninguém vai tocar em você. Mais tarde, quando Lívia estava alimentada e dormindo, Ana sentou-se com Marcos e Eduardo na mesa da cozinha. O clima estava pesado, sério. Eduardo abriu seu laptop. Eu encontrei algo interessante, ele disse. A empresa de David arquivou uma enorme apólice de seguro de vida no nome de Ana, $3 milhões, assinada há apenas 2 meses. O estômago de Ana se revirou. Ele planejou tudo. Marcos se inclinou mais perto. Esse é o motivo, mas precisamos ligá-lo à tentativa de assassinato. Ana esfregou as têmporas, tentando pensar. Então ela se lembrou de algo. Ele teve uma ligação naquela noite. Ele estava gritando com Graça, a secretária dele. Ele disse algo como: assim que ela se for, tudo vem para mim. Eu ouvi isso eu mesma. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Se Graça tiver gravações ou e-mails, essa é a nossa prova irrefutável. Marcos se levantou. Então nós a encontramos. Mas ela não vai falar, Ana disse suavemente. Ela tem medo dele. Marcos deu um sorriso sombrio. Todos têm medo até que não tenham mais nada a perder. Antes que eles pudessem planejar mais, o telefone de Marina tocou. Ela o pegou, sua mão tremendo. É ele, ela sussurrou. David. O coração de Ana gelou. Marina pressionou o telefone contra o ouvido. Você fique longe da minha filha. Você me ouve? Ela retrucou. Houve silêncio. Então a voz calma de David veio pelo alto-falante. Diga a Ana que eu a verei em breve. A linha ficou muda. Marcos olhou para Ana, sua mandíbula apertada. Então nós nos movemos hoje à noite. E pela primeira vez, Ana sentiu a linha entre a sobrevivência e a justiça começar a se borrar. Graça ligou no final da tarde, a voz tremendo. Ela disse que não podia continuar vivendo com a culpa. Ela pediu para encontrar Ana em um pequeno café na beira da cidade. Ana sentiu cada músculo de seu corpo enrijecer.
Parte dela queria recusar. Parte dela precisava de respostas. Marcos dirigiu devagar, estacionou a 2 quarteirões de distância e esperou com Lívia dormindo no carro. Eduardo ficou a postos, pronto para correr se as coisas dessem errado. O café cheirava a café e canela. Graça chegou primeiro, parecendo diferente. Sem maquiagem, cabelo preso, olhos vazios. Ela escaneou a sala. Então sentou-se com as mãos postas como uma mulher, pedindo misericórdia. Suas mãos tremiam enquanto ela falava. Eu não sabia como pará-lo, ela disse. Ele me ameaçou. Ele disse que se eu contasse a alguém, ele arruinaria minha família. Eu sinto muito, Ana. Ana sentiu a raiva inflamar, então se dobrar em exaustão. Por que você o ajudou? Ela perguntou. Por que me amarrou a isso? A cabeça de Graça se abaixou. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Eu não te amarrei. Eu não sabia até onde ele iria. Mas eu sei de coisas. Eu posso te mostrar mensagens. Eu posso te mostrar transferências bancárias, mensagens de voz. Eu as mantive escondidas porque eu estava com medo. Eu não consigo mais viver comigo mesma. Marcos e Eduardo observaram de um canto. Graça deslizou um pequeno envelope pela mesa e empurrou um pendrive na mão de Ana. Está tudo lá, ela sussurrou. O plano, as conversas, a voz de David, a noite em que ele disse, faça parecer um acidente. Eu gravei. Eu pensei que estava ajudando ao ficar quieta. Eu estava errada. Os dedos de Ana tremeram enquanto ela abria o pendrive no laptop de Eduardo. Um arquivo chamado Plano David.wav estava na pasta. O rosto de Eduardo estava impassível quando ele ouviu. A gravação tinha a voz de David, calma e exata, descrevendo passos, horários e uma frase arrepiante. Assim que ela se for, é tudo meu. Os pelos nos braços de Ana se arrepiaram. Essa era a prova que eles precisavam. Pela primeira vez desde os trilhos, Ana sentiu uma lasca de esperança tão aguda que doeu. Obrigada, ela disse a Graça, que apenas assentiu e abaixou a cabeça. Mas a esperança é frágil. O alívio de Graça durou pouco. Enquanto os 3 planejavam seu próximo passo, Graça fez um último apelo. Você tem que prometer que vai me manter segura. Ele virá atrás de mim agora. Eles combinaram de transferir os arquivos para vários locais seguros e liberá-los para a imprensa se algo acontecesse à Graça. Eduardo preparou os passos legais. Marcos pediu favores para garantir opções de proteção a testemunhas. E Ana enviou uma mensagem para sua mãe para avisá-la para mudar as rotinas. Parecia construir um escudo ao redor de um coração de vidro. Eles deixaram o café em um comboio tenso. A caminhonete de Marcos na frente, Ana seguida pelo carro de Eduardo e Graça no meio. Cada sombra parecia uma ameaça. No meio da rua principal, Ana olhou para cima e congelou. Um sedã preto estava parado em um sinal à frente. O homem ao volante olhou diretamente para eles. Ele levantou uma mão em um cumprimento lento e deliberado. David. Ele sabia onde eles estavam. Ele levantou seu telefone e sorriu. O sinal estava ligado o tempo todo. Ele não estava apenas observando. Ele estava esperando. E seu próximo movimento quebraria o frágil escudo que eles haviam construído a qualquer segundo agora. A noite engoliu a propriedade dos Fontes, esculpindo a casa em sombras profundas. Ana estava na beira da entrada, envolta no casaco velho de Marcos, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus dentes. Eduardo se agachou ao lado dela, lanterna baixa, bolsa do laptop pendurada no ombro. O plano era simples. Entrar, encontrar o cofre do escritório, pegar qualquer evidência digital e desaparecer antes do amanhecer. Eles tinham que ser rápidos. A caminhonete de Marcos estava parada na cerca.
o motor quieto. Ele observava a casa através das árvores, a mandíbula apertada. Tem certeza disso? Ele sussurrou. Ana engoliu em seco. Temos que ir. Se os arquivos da Graça forem reais, eles vão provar tudo. Eu não posso viver mais um dia em que ele sorri e as pessoas têm pena dele. Eu preciso que a verdade venha à tona. Eles se moveram como sombras, os casacos abafando seus passos. A porta dos fundos era velha e empenada, mas Eduardo tinha uma ferramenta para cada fechadura. Ele trabalhou com dedos enluvados, enquanto as mãos de Ana tremiam ao seu lado. O trinco clicou. Eles entraram, respirando superficialmente. A casa estava cheia do cheiro de madeira polida e algo mais frio. Dinheiro, silêncio, segredos. A casa parecia viva, ouvindo. Retratos de ancestrais sorridentes. Dos Fontes, os observavam se mover pelos corredores e um relógio de pêndulo gemeu no hall de entrada. Ana se pressionou contra o papel de parede, cada rangido a fazendo-se encolher. Eles chegaram ao escritório no fundo das escadas, o cômodo que ela nunca teve permissão para entrar. O cheiro de David pairava no ar. Perfume fraco, uísque, um fantasma de autoridade. Eduardo se ajoelhou na mesa, abrindo gavetas com precisão cirúrgica. O cofre deve estar atrás da estante de livros, ele sussurrou. Ana viu o mecanismo da prateleira e puxou. Ele balançou para dentro com um gemido, revelando um cofre estreito. Dentro, fileiras de caixas etiquetadas e uma maleta preta se sentavam como um coração secreto. Seus dedos se fecharam em torno da maleta. O peso dela parecia uma promessa. Eduardo se moveu para o desktop e abriu arquivos no laptop. Pastas de vídeo, extratos bancários, e-mails, todos com carimbo de data e hora. As mãos de Ana tremeram enquanto ela copiava os arquivos para o pendrive. Cada segundo parecia magnificado. Então, um piso rangeu atrás deles, alto como um trovão. Ana congelou. Os olhos de Eduardo se arregalaram. A respiração de Marcos falhou na porta. Passos se aproximaram, suaves, medidos. David estava em casa. Eduardo fechou o laptop, mas não antes que uma linha de código piscasse na tela, acessando o feed da câmera remota. Um segundo depois, as câmeras da propriedade piscaram para a vida nos monitores de canto, apontando para o escritório. A luz inundou a sala. Uma voz cortou o silêncio, calma e controlada como sempre. Eu me perguntei quanto tempo levaria para você. David estava enquadrado na porta, com o telefone na mão, o brilho fraco delineando seu sorriso. Marcos se adiantou, mas a mão de David se levantou e algo metálico brilhou. Antes que alguém pudesse se mover, um tiro cortou o ar e tudo ficou preto. Ana tentou gritar, mas a dor engoliu sua voz. Eduardo cambaleou para trás, segurando seu lado. Marcos se lançou e colidiu com a figura na porta, o metal tilintando entre eles. Na escuridão, algo quente e terrível se espalhou pelo chão. O mundo se estreitou para um único, impossível batimento cardíaco. E então, silêncio. O silêncio bateu na sala como uma coisa física depois do tiro. Por um segundo, o único som foi o relógio de pêndulo, como se tivesse engolido o mundo inteiro e continuasse a tic-taquear. A visão de Ana nadou. A dor se acendeu em seu lado, onde ela bateu na mesa na confusão. O mundo se inclinou e doeu com pontos quentes e brilhantes. Ela sentiu gosto de metal e medo. Eduardo caiu contra uma estante de livros, derrubando livros no chão. Sangue escureceu sua camisa, onde ele segurava seu lado, os dedos escorregadios. Seu rosto estava pálido de choque. Eu estou... Ele ofegou, e a frase foi cortada enquanto ele deslizava, os joelhos batendo no tapete. O laptop rolou para longe dele. A tela rachada,
as luzes piscando como estrelas distantes. Marcos rugiu, jogando seu peso em David. Os dois homens colidiram na porta. Grunhidos, o barulho de uma briga, uma lâmpada caindo e se despedaçando em pedaços cintilantes. David lutou como um animal encurralado, seu casaco de couro batendo, sua boca uma linha dura. Ele balançou em Marcos com socos selvagens, mas o aperto de Marcos encontrou a mão da arma e a torceu. O metal tilintou, um tiro foi perdido, quebrando uma moldura de vidro. Ana se levantou com os cotovelos trêmulos, a respiração irregular. Seu mundo se estreitou para os sons. A maldição de Marcos, a tosse de Eduardo, o baque de corpos. Ela tentou se mover para frente, mas a dor a puxou para trás como uma âncora. A imagem de Lívia passou por sua mente. Pequenos dedos rosados, a maneira como ela se aninhou contra o peito de Ana no armazém. O pensamento lhe deu um batimento cardíaco teimoso e irregular de coragem. Marcos se torceu, finalmente arrancando a arma. Ele esmagou David na cadeira do escritório e o prendeu lá, respirando com dificuldade, catarro e água da chuva, e o gosto metálico de adrenalina enchendo o pequeno espaço entre eles. Os olhos de David estavam furiosos e ridículos de uma vez, como um homem que havia perdido tudo, mas ainda queria controlar o momento de sua própria queda. Você acabou. Marcos cuspiu, frio e final. Você não vai tocá-la de novo. David riu uma vez, um som sem humor. Você acha que isso me acaba? Você acha que um arquivo e uma gravação e uma cena dramática vão me arruinar? Sua voz vacilou, mas a arrogância era uma casca dura. As pessoas vão ter pena de mim. Pessoas como eu são salvas. Eduardo grunhiu, a dor torcendo suas feições, enquanto ele tentava se levantar. O sangue escorria entre seus dedos. Você é doente, ele conseguiu dizer entre dentes cerrados. Você vai pagar. Do lado de fora, pneus guincharam. Uma sirene distante começou a uivar, e então cortou. Longe demais, muito atrasado. Talvez alguém tivesse ligado. Talvez o alcance de David já tivesse começado a tecer sua teia. Marcos não confiava no som. Ele manteve seu peso em David, a mão apertada ao redor da arma. Ana rastejou para a frente de joelhos, cada centímetro ardendo, e estendeu a mão para a mão de Eduardo. O aperto dele estava fraco. Lágrimas embaçaram sua visão. Aguente firme, ela sussurrou, embora ela se sentisse oca e trêmula e estranhamente desapegada, como alguém assistindo sua vida através da água. Aguente firme por Lívia. Os lábios de Eduardo se moveram. Leve a prova para a... Ele tossiu, um som molhado, e seus olhos rolaram enquanto ele perdia o foco. Marcos gritou por ajuda, mas seus telefones estavam espalhados ou mortos. O laptop danificado, a casa uma bagunça de móveis virados e papéis espalhados. A mandíbula de David trabalhou. Ele cuspiu sangue e riu. Um som irregular. Você não sabe o plano completo, ele murmurou. Eu me certifiquei de que minhas pegadas estivessem cobertas. Seus dedos roçaram seu pulso onde um pequeno controle remoto brilhou, algo que Ana não havia notado antes. Suor e sangue faziam o metal brilhar. A cabeça de Marcos virou. O que é isso? Ele exigiu. E naquele momento os lábios de David se separaram em um sorriso, como um homem com uma última carta. Ele pressionou o controle remoto, e em algum lugar na casa, algo começou a se mover. Um zumbido baixo vibrou pelas tábuas do assoalho, depois que David pressionou o controle remoto. Por uma fração de segundo ninguém se moveu. Então o som ficou mais alto, mecânico, vindo de algum lugar no fundo da casa. Os olhos de Marcos se moveram em direção ao corredor. O que você fez? Ele latiu. David sorriu com os lábios rachados. Seguro, ele disse roucamente. Se eu for para baixo,
tudo vai comigo. Um estrondo ecoou de outro cômodo, metal raspando, um chiado como gás escapando de uma válvula. O ar mudou, agudo e químico. Eduardo tossiu, os olhos lacrimejando. Ele armou o lugar. Marcos empurrou David com força contra a mesa, a arma ainda na mão. Desligue! David apenas riu, o sangue se acumulando entre seus dentes. Você acha que pode me ameaçar? Eu construí esta casa. Cada centímetro dela me obedece. O corpo de Ana se moveu antes que seu cérebro pudesse. Ela rastejou em direção a Eduardo, que estava ficando mais pálido a cada segundo, deixando uma fraca mancha de sangue atrás dele. Marcos, nós temos que tirá-lo daqui, ela disse, a voz falhando. Por favor. O olhar de Marcos oscilou entre a porta e David. Ele não podia deixá-la sozinha com este monstro. Ana, vá. Saia daqui. Ela balançou a cabeça. Não sem você. O rosto de Marcos se endureceu. Você tem a Lívia esperando por você. Mova-se. O cheiro de gás engrossou, picando seus pulmões. Em algum lugar no andar de cima, um tic-tac fraco se juntou ao chiado, constante, frio, rítmico. Um temporizador. Ana se forçou a ficar de pé, segurando o braço de Eduardo, arrastando-o centímetro por centímetro em direção ao corredor. Ele gemeu de dor, sussurrando. Não o deixe sozinho com David. Marcos também ouviu. Ele puxou David pelo colarinho, esmagando-o contra a parede. Você quer ser um deus em sua própria casa? Ótimo, mas você vai morrer nela se você não me disser onde é o desligamento. Os olhos de David brilharam com satisfação selvagem. É poético, não é? Ela queima como deveria ter nos trilhos. Marcos o socou com força, o impacto ecoando como um trovão. O sorriso de David se transformou em um rosnado, sangue escorrendo de sua boca. Você não pode salvá-la. Você não pode salvar ninguém. A mandíbula de Marcos se apertou. Aposte que sim. Ele arrancou o controle remoto da mão de David e o jogou do outro lado da sala. O homem mais velho se lançou atrás dele, mas Marcos o chutou de volta. Ana pegou o telefone de Eduardo tentando pedir ajuda, mas não havia sinal. A fumaça começou a se enrolar ao longo do teto. O ar tremia com o calor. Ana podia sentir queimar sua garganta, os pequenos choros do bebê da memória se misturando com o som de alarmes de incêndio guinchando para a vida. Marcos! Ela gritou. Nós temos que ir! Ele olhou para trás, os olhos se encontrando com os dela. Firmes, determinados, cheios de algo que parecia uma promessa. Ele arrastou David pelo braço, meio carregando, meio forçando-o pelo corredor. Você está vindo com a gente. Você vai enfrentar o que você fez. Eles cambalearam em direção à saída, tossindo. A porta da frente se abriu para o ar encharcado de chuva, a tempestade tendo retornado. Ana caiu na varanda, segurando Eduardo enquanto Marcos empurrava David para fora e desabava ao lado deles. Atrás deles, as chamas começaram a lamber as janelas, crescendo rapidamente. David deitou no chão, ofegando, tossindo fumaça. Sua voz saiu quebrada. Não era para ser assim. Eu só queria que ela fosse embora. Graça, ela deveria ter. Ana congelou. Graça? Os olhos de David se moveram para ela, o arrependimento piscando pela primeira vez. Ela tentou te avisar. Eu descobri. Ela se foi agora. O estômago de Ana se contorceu. O que você fez? David tossiu, rindo fracamente. Ela era fraca, assim como você. A mão de Marcos se fechou em um punho, mas Ana o parou. Não, deixe-o falar. David olhou para ela através da chuva, sua voz mal um sussurro. Você pode pegar meu dinheiro, mas você nunca vai me apagar. Marcos se levantou, apontando a arma para ele. Você já se apagou. Atrás deles, a casa explodiu, fogo e luz engolindo a noite enquanto Ana gritava, segurando o nome de seu bebê em seu coração. A explosão jogou todos eles no chão. Uma onda de calor queimou o rosto de Ana,
enquanto a mansão atrás deles irrompia em um inferno, chamas se enrolando no céu como um monstro finalmente solto. A chuva sibilava contra o fogo, mas não podia matá-lo. A casa que antes simbolizava tudo o que David possuía, seu poder, seu controle, agora estava desabando em cinzas.